Sabe quando a gente sente falta daquele desenho, série e filme que assistíamos na infância quase que diariamente? Ainda mais nossa geração que pegou o boom dos desenhos na TV, programas infantis, auge da Pixar, popularização dos animes, tanta coisa. Aí a gente pega pra reassistir outra vez para matar a saudade, não é? Porém, nós notamos detalhes que naquela época passaram despercebidos. Já aconteceu isso com você? Detalhes que sempre estiveram por lá, mas a gente nunca parou para pensar neles ou a gente nunca percebeu. E aqui eu não tô falando de easter egg, que tem aqueles vídeos falando os easter eggs da Pixar, os easter eggs de Hora de Aventura. Não. Aliás, eu tô falando de detalhes que quando a gente percebe, a gente se pergunta como antes a gente não notou isso. Não é efeito Mandela, sempre esteve lá. Ou será que não? Eu tenho certeza que você também vai ficar chocado com alguns detalhes que mencionarei nesse vídeo. Quando eu falo pra vocês de Bob Esponja e animais de estimação, o que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que vem o Gary, o caracol do Bob Esponja, não é? Na minha cabeça também veio o Gary. Mas e se eu contar pra vocês que além do Gary, o Bob Esponja tinha mais um outro animal de estimação? Aí você começa a pensar, não, isso é impossível. Era o Bob Esponja e o Gary. Deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Que quando eu fiquei sabendo, quando eu parei pra pensar nisso, eu tomei um susto. Mas é real. É agora que entra a Shelley na história. A Shelley, esse bichinho que tá aqui no canto do quarto do Bob Esponja, é uma amêijoa. É tipo a pessoa que tem um passarinho na gaiola, só que aqui o Bob Esponja tem uma amêijoa. Inclusive, no primeiro episódio, tá lá. Olhe pra mim, estou pelado! Em outros episódios também. Bob Esponja! O que a sua cama faz no meu escritório? O que a sua cama faz no meu escritório? E a gente nunca notou. Na verdade, também tem um ponto que nunca explicaram pra gente a respeito disso. Não tem um episódio, pelo menos das temporadas passadas, não tem nenhum episódio explicando isso. Logo, aliás, o próprio criador do desenho, o Stephen Hillenburg, descreveu a Shelley como um dos animais de estimação do Bob Esponja, junto com Gary. Em alguns episódios, ela é branca com um contorno azul. Só que dependendo, assim, do episódio, né, ou do horário, ela tem esse tom mais roxo. Ela nunca foi mencionada diretamente, mas em um extra de um DVD do Bob Esponja, quando você escolhe clicar na gaiola dela, o Pirata Pet fala que o seu nome é Shelley e explica que ela não faz muita coisa, mas que ela é um ótimo animal de estimação. That there is SpongeBob's pet scallop Shelley. She doesn't do much. She kinda sits there, like a pet rock. Olha, aqui pegaram a gente desprevenido. Inclusive, tinha gente que trabalhava pro Bob Esponja que ficou sabendo disso depois também, então não foi só com a gente. Não sei se vocês se lembram, mas sempre nos créditos finais tinha um tal de Paul Tibbitt, ou no início também às vezes aparecia o nome dele. O próprio Paul disse que achava que a Shelley era uma decoração no quarto do Bob Esponja, e não um animal de estimação, não um personagem. Olha, até o Paul, que trabalhou em trocentos episódios de Bob Esponja. É um detalhe que passa despercebido, não só com a gente. Agora eu vou falar de uma série que fez parte da nossa infância, né, bastante. Power Rangers. Power Rangers foi febre no Brasil nos anos 90, não só no Brasil, mas aqui teve até música dedicada para os Power Rangers. Quem se lembra? Chegou a galera do bem, porque somos Power Rangers e não vamos desistir! Nessa primeira série do Power Rangers, de 93, nós tínhamos os personagens Jason, que era o Ranger vermelho, o Zack, que era o Ranger preto, a Trini, que era a Ranger amarela, o Billy, que era o Ranger azul, e a Kimberly, que era a Ranger rosa. Mas calma, já tava quase me esquecendo, também tinha o Thomas, conhecido como Tommy, que era o Ranger verde. Mas existe um detalhe no Zack que passou despercebido por muita gente. Se você olhar atentamente para as mãos do Zack, verá que ele não tem um dos dedos. Você já tinha percebido isso antes? Ou passou despercebido também? Porque a gente
gente queria ver os Power Rangers pulando, né? Aquelas explosões, assim, bem cinematográficas, que, olha, dá inveja nos efeitos da Marvel. O que é isso? O que é isso? Inclusive, lá nos Estados Unidos falam que é um efeito Mandela, o que eu já discordo, porque tem toda uma história por trás. E aqui nós estamos falando do Walter Emmanuel Jones, que além de ator, é dançarino e conhecido por fazer o Ranger Preto. Ele não ficou muito tempo na série, porque eu não sei se vocês sabem, mas por trás das câmeras tinham uns problemas relacionados a pagamento. Eles recebiam muito pouco, tá? Fizeram muito sucesso, mas receberam muito pouco. E digamos que o Walter não gostou, né? Ele tava cansado dessa situação, então ele saiu e depois entrou um outro ator no lugar. Talvez foi por isso que a gente não percebeu naquele momento. Ele foi substituído por Johnny Young Bosch. E pra quem não sabe, o fato dele não ter um dedo aconteceu por conta de um acidente. Ele era uma criança e foi um acidente com arma de fogo, porque ele encontrou uma pistola, achou que fosse de brinquedo e acabou disparando acidentalmente, e assim ele perdeu um dos dedos, né? Um incidente bem trágico, infelizmente, mas pelo menos ele não perdeu a vida, porque olha, numa dessas, né, se aponta um pouco para outro ângulo, você pode perder sua vida. O legal é ver que, apesar desse incidente em sua vida, o Walter continuou com os seus planos, metas. Ele trabalhava como animador e assistente de um cruzeiro, ele foi bailarino nos Jogos Olímpicos de Verão de 92 em Barcelona, dessa eu não sabia, e olha só aqui os hobbies dele: videogame, paraquedismo, andar de trenó, voleibol, também é faixa preta em karatê e atingiu o nível mestre de capoeira. Olha, tá aí, ó, um exemplo pra gente seguir. Agora vamos para o próximo. E aqui eu estou falando de Vida de Inseto. Filme esse que, nossa, na época fez tanto sucesso, me lembro que assisti no cinema. Eu não sei se vocês se lembram, mas entre os insetos que eram amigos do Flink, tinha o Manny, que era um louva-a-Deus. E sempre com ele nós tínhamos quem? Uma borboleta, que eu achava ela muito fofinha também, essa personagem. Perdão, galera, não é borboleta, é mariposa. Ela era uma mariposa cigana e era a esposa e assistente do Manny. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eles eram casados. E existe uma explicação pra isso? Olha só como eles eram assim, inteligentes na hora de fazer um desenho animado. Porque tudo tinha uma explicação. Acontece que a fêmea do louva-a-Deus, ela mata o parceiro. Morri! E detalhe, que a fêmea do louva-a-Deus, ela faz isso, né, após o ato, porque ela precisa dos nutrientes que estão no louva-a-Deus macho para dar continuidade à espécie deles. Isso é algo que passou despercebido para muita gente. Eu acho que os biólogos entenderam a referência, ou quem entende bastante de insetos, vida animal, mas para um bocado de gente, eu me incluo nessa, passou despercebido. Na verdade, eu nem sabia que eles eram casados. Fiquei sabendo agora. Em compensação, existe algo em Toy Story que não faz muito sentido. Pelo menos não na época em que o filme se passa. Tem aquela cena do aniversário do Andy. Ok, eu acho que vocês se lembram. Isso daí foi no primeiro filme. Vamos, crianças, todos pra sala. Está quase na hora de abrir os presentes. E quando o Andy vai receber os amiguinhos dele, a gente não percebeu, ou talvez percebeu um pouco, que na verdade os amiguinhos dele são cópias dele. Tipo, pegaram o mesmo 3D, deram um Ctrl+C, Ctrl+V, mudaram algumas coisas na animação, mas é o mesmo boneco, né? É o mesmo 3D. Se a gente assistir agora, a gente consegue perceber melhor. Eu acho que nas TVs de tubo não dava pra gente ver muito bem, mas agora a gente consegue perceber isso melhor. Crianças, todos pra sala. Está quase na hora de abrir os presentes. E para finalizar esse vídeo, vamos falar de uma das vozes mais, assim, marcantes da nossa infância. A voz do Pingo. Mas que maneira, né? É incrível como que ele conseguia fazer a voz do Pingo, da irmãzinha dele, da mãe, do pai, do avô, da foca, do professor, dos colegas. Era tudo ele que fazia. E ele conseguia mudar o timbre na hora, é incrível.
Ai, ma da plata di serie, te parecane devo fare, devo saber fare. O Carlo tinha muito talento. Pra quem não sabe, o Carlo Bonomi foi um dublador e comediante e responsável pela voz desse pinguinzinho mais famoso do mundo, ele que criava os diálogos sem seguir roteiro nenhum. Porém, uma coisa que passou despercebido pra gente é que, além do Pingo, essa voz também aparece em outros desenhos. Mr. Go! A gente achando que é a voz do Pingo, mas aí a gente percebe que não. Já apareceu em outras produções também. Tem um desenho que, ó, só os dinossauros de 1900 e aí os dinossauros, né, nós vamos nos lembrar disso aqui. Lembra que no Gloob passava esse desenho? O Lilliput. Eu acho que é assim que fala, Lilliput. É alguma coisa assim que tinha os insetos? Cada episódio era focado em um? Então... A gente não percebeu na época, pelo menos eu nunca parei pra pensar nisso, que é o mesmo dublador, é o Carlo que também faz as vozes e a gente percebe que também tem esse jeitinho, né, de falar do Pingo, que a gente fala que é um pinguinês. Não é tanto, né? É um jeito engraçado que ele encontrou de fazer uma dublagem. A gente entende, é algo universal, né? É uma linguagem universal que não importa o país que seja exibido, a pessoa vai entender o que o Pingo tá querendo falar. E o mesmo também acontecia com esses desenhos. Tem outro também que eu não sei se foi exibido no Brasil, não sei se mais alguém aqui conhece. Esse aqui. Que é conhecido como Lalinha. Então, ele também fez a dublagem desse desenho aqui. E de outros também, que eu vou colocar aqui como exemplo pra vocês. Tá aí uma coisa que eu acho que alguns perceberam, mas não foram todos. E eu assisti a Pingo, assisti a esse do Lilliput, mas eu nunca parei pra pensar que, uau, é o mesmo dublador? Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenha mais algum detalhe em desenho, filme, série que fez parte da nossa infância, até novela, que, assim, passou despercebido, e hoje a gente reassistindo, a gente vê que, nossa, é isso mesmo? E não é efeito Mandela? Sempre foi assim? Comentem aqui embaixo, tá? Eu vou gostar bastante de fazer uma segunda parte desse vídeo, é um tema que eu gosto muito. Então é isso, nós nos vemos na próxima, e tchau, tchau!